Fala, meus amigos, meus irmãos, meus colegas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E eu estou aqui hoje, mais uma vez, para a gente continuar a nossa jornada, refletindo aí cada trecho do Evangelho de Jesus, escrito pelo autor e evangelista Mateus. Nós estamos aqui firmes nessa jornada e obrigado por estar firme comigo, me acompanhando, nos ajudando, né, a anunciar, a espalhar essa mensagem e alcançar muitas pessoas com a palavra de Deus. Eu sempre enfatizo e lembro da importância de você fazer a sua leitura junto comigo. Faça a sua leitura, faça a sua reflexão, acompanhe aqui com a gente, né, e deixe Deus falar ao seu coração. E não se esqueça de compartilhar essa mensagem com outras pessoas para que a palavra de Deus alcance mais vidas ainda e transforme mais vidas. Vamos para a nossa leitura de hoje. Vamos ler hoje capítulo 22, do versículo 15 até o 22. Vamos lá, e diz assim a palavra de Deus. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência, mas não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar impostos a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. E trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou: De quem é essa figura que está na inscrição? E eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isto, se admiraram e deixando, foram embora. Até aqui nós vamos ler. Muito bem, meus amigos. Nós vamos refletir aqui alguns pontos sobre isso, né? Lembrando que Jesus acaba de vir de um momento em que ele conta duas parábolas em específicas, né? Confrontando mais uma vez os líderes religiosos, os fariseus, né? E os líderes tanto políticos quanto religiosos da época. E aí eles queriam de alguma forma pôr Jesus à prova, queriam colocar Jesus num beco sem saída. E contextualizando aqui, eles foram em dois grupos para fazer isso, né, para colocar Jesus à prova. Foram grupos de discípulos dos fariseus e grupos dos herodianos. E por que eles fizeram isso, né? Exatamente porque a pergunta que eles fariam, qualquer uma das respostas que Jesus favorecesse, ou um grupo ou um outro, colocaria Jesus em um beco sem saída na sua resposta, baseado na pergunta que eles tinham. E eles chegam elogiando Jesus, né? Primeiro, chamando ele de mestre, sendo que não o reconheciam como mestre, né? E falando assim, versículo 16. Sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros. Tentando dar uma elogiada em Jesus e uma ludibriada para que Jesus caísse na emboscada que ele tinha para eles. E a pergunta deles foi a seguinte: assim sendo, diga-nos, o Senhor acha que é lícito pagar impostos a César ou não? E o problema dessa pergunta não era a pergunta em si, mas a intenção deles com essa pergunta. E como eu disse lá no começo, de trazer esses dois grupos diferentes e a intenção dessa pergunta. E a intenção deles era colocar Jesus em um beco sem saída, e a vontade deles era de prender Jesus, de parar Jesus. E por que essa pergunta fazia com que Jesus ficasse num beco sem saída? Jesus favorecesse e dissesse a eles que não era lícito pagar esses impostos, porque nessa época os impostos eram abusivos, né? O governo, não diferente de hoje, favorecia, na maioria das vezes, a si próprio, e para isso, né, ele explorava o povo. E o povo judeu estava sendo implorado pelo Império Romano. Então, se Jesus dissesse que sim, era lícito pagar, ele estava favorecendo, né, o que o governo fazia de errado. E se ele falasse não, ele já estava ali com os herodianos, que eram do povo romano, que certamente, né, colocaria Jesus em uma situação difícil, a dizer que não era lícito pagar o que o governo pedia. Certamente seria preso. E aí Jesus, vendo a intenção deles, e até já teve um vídeo para trás que eu falei sobre a intenção do coração, não vai ser essa a nossa ênfase aqui, mas a resposta de Jesus é sobre ela que nós vamos refletir. E aí Jesus diz assim, o versículo 18 diz assim: mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu:
hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? E mais uma vez, Jesus, em sua sabedoria perfeita, seu discernimento espiritual, viu o que estava no coração deles e a intenção de colocá-lo à prova com essa pergunta. E aqui o versículo diz que eles tinham maldade em seu coração. E mais uma vez, Jesus os acusa e os confronta, os chamando de hipócritas. Né? E também tem um vídeo em que eu expliquei sobre isso, qual era o significado dessa palavra e por que Jesus os chamou de hipócritas. Né? Eles estavam encenando, demonstrando algo que não era verdade. E essa era a hipocrisia deles. E aí Jesus responde de uma forma que mais uma vez traz uma lição para nós. E qual foi a resposta de Jesus? Versículo 19. Mostrem-me a moeda do imposto. E trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhe perguntou. Jesus mais uma vez usa uma pergunta para responder. De quem é esta figura que está na inscrição? E eles responderam, de César. E aí Jesus lhes responde, deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nessa resposta, Jesus sai do beco sem saída, não favorecendo nenhum dos dois, conforme eles previam a resposta de Jesus. E eles se admiram, porque dentro dessa resposta existe muito ensinamento. Mas o que nós vamos refletir aqui juntos é sobre os valores em que Jesus enfatiza nessa resposta. Existem valores distintos nesses dois mundos, vamos dizer assim. Deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Jesus pode nos ensinar aqui nesse versículo muitas coisas, dentre elas os valores diferentes para aqueles que cobravam os impostos e os valores que nós temos e que Deus requer de nós. O que mais era valorizado pelos governantes, e assim como é, e nesse mundo, nessa sociedade em que vivemos, o maior valor são os bens materiais, são as posses, são os status, são as posições estabelecidas de influência, no qual isso é totalmente contrário aos valores do reino de Deus e o reino em que Jesus estava inaugurando e estabelecendo através da sua vida e da vida daqueles que o seguiam. E os valores de Deus eram na contramão dos valores desse mundo, desse governo terreno em que ele estava falando em específico. E os valores de Deus são as pessoas, porque nós entendemos que os valores de Deus são as pessoas, e a palavra de Deus deixa muito claro sobre isso. Primeiramente, lá em Gênesis, na criação, quando Deus diz, quando criaria o homem, o que ele estava fazendo? Né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus faz o homem, ele o cria à imagem e semelhança de Deus. Algo que em toda a criação é único. Somente o homem é a imagem e semelhança de Deus. E é isso que Deus valoriza. Os seres que foram criados à sua imagem e à sua semelhança. O maior valor para Deus são as pessoas, a sua criação e os seus filhos, que são a partir do exemplo e do modelo que era Cristo. E esse era a distinção desses valores e que ele pode nos ensinar dentro desse versículo. Existem valores totalmente diferentes. Aprendam sobre isso. Os valores desse mundo são contrários aos valores do reino de Deus. E o que é mais valoroso no reino de Deus são as pessoas. Cristo veio e se entregou para que as pessoas voltassem a ter um relacionamento livre e verdadeiro com Deus. Por isso, o maior preço pago nessa terra, através de uma vida, a vida mais valorosa, foi por causa das pessoas, a imagem e semelhança de Deus. Então lembre-se disso, desse valor, que são valores contrários ao que o mundo e a sociedade, movida pelo pecado, trazem para nós. Nós precisamos nos lembrar disso. A diferença desses valores. E é sobre isso que nós iremos refletir hoje. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra esclarecedora, pela sabedoria divina de Jesus em demonstrar para nós quais são os verdadeiros valores do reino de Deus. A importância que nós temos sendo criaturas, criados à imagem e semelhança de Deus. Que temos um modelo e um exemplo nessa terra que foi Jesus. Sermos como Ele. Esse é o verdadeiro valor do reino de Deus. Traz esse entendimento a cada um dos meus irmãos que está nesse momento assistindo e ouvindo essa palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe você.